Bom dia, nono ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula em vídeo que nós tivemos, eu passei uma leitura de um texto, né, que a gente leu aqui mesmo em vídeo, e passei também um exercício, tá bem? Exercício na página 149. Vocês fizeram o exercício? Se sim, vamos corrigir agora, tá bem? Vamos lá. A primeira questão do exercício diz o seguinte: de acordo com as ideias apresentadas nesse artigo, por que o autor afirma que a elite brasileira continua branca? Por quê, pessoal? O que é que vocês colocaram aí nessa parte? Basicamente, o que ele quis dizer é que a abolição da escravidão, a abolição manteve o povo negro pobre. E na nossa sociedade há muito preconceito. Então, basicamente seria isso. Por causa da abolição que manteve o povo negro na posição que eles estavam. Certo? É isso que o autor quis dizer. Segundo meu ponto de vista, né? Você pode ter um ponto de vista diferente e pode também estar certo. Contudo, nem todo ponto de vista vai estar certo, tá? 2. Segundo aqui. O que caracteriza, na opinião do autor, o círculo vicioso de exclusão racial no Brasil? Pessoal, eu não gosto muito dessas perguntas de, na opinião do autor, pra gente saber o que é na opinião do autor. Mas isso aqui é um artigo de opinião. O artigo, o texto, ele é a opinião do autor. Ele é o que o autor está querendo dizer. Então, nesse caso, a pergunta é coerente. Eu acho ruim quando é um texto, vamos supor, é uma poesia. Aí pergunta, na opinião do autor, o que é que ele quis dizer com isso? Não, a partir do momento que ele disse, se é um texto fictício ou lírico ou alguma coisa do tipo, a partir do momento que ele diz, está aberto à interpretação do interlocutor. A comunicação se dá desse modo, através do locutor e do interlocutor. O interlocutor, ele interpreta aquela locução do locutor. Ele interpreta aquela informação passada. Interpreta do quê? Da maneira dele, com o ponto de vista dele, com as nuances que a mente dele traz, as mudanças, as coisas que aquele ser humano carrega, até aquele estado de vida, até aquele ponto onde ele está, tá certo? Então, num caso de um texto ficcional ou coisa do tipo, e aí um livro ou alguém pergunta o que é que o autor quis dizer com isso aqui, isso aí eu acho errado, acho bem tosco fazer isso, bem tosco. Mas nesse caso aqui, isso é um artigo de opinião. O autor está expressando o que é a opinião dele. Então, se a gente não consegue captar a opinião dele em um artigo de opinião, de duas uma: ou o autor falhou em passar sua opinião e a gente não conseguiu compreender, ou a gente está falhando em interpretar, a gente está falhando em compreender o que ele quis dizer, tá bem? O texto aqui ficou, pelo menos para mim, acredito que para vocês também, ficou claro a opinião dele, né? Eu até falei sobre isso na última aula. Então vamos ler novamente aqui a pergunta que ele faz nesse segundo. O que caracteriza, na opinião do autor, o círculo vicioso de exclusão no Brasil? Pessoal, o que ele fala aqui é o seguinte: é que no Brasil a maior parte da população é pobre, e ela é composta por negros. A maior parte da população pobre, ela é composta por negros, que não tem acesso ao quê? A escolas de qualidade, não tem acesso à mesma educação do que os outros
que desses outros círculos sociais da nossa sociedade, tá bem? Então, eles continuam pobres, percebam isso. O círculo aqui que ele usa é para dizer isso, que ele não tem fim. Ele sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto. Isso é um círculo. Então, ele sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto. Sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto. Por quê? Se ele não tem educação, ele vai continuar pobre. Se ele continua pobre, ele continua sem ter educação. Por isso que é um círculo. É um círculo vicioso. Quando a gente diz que algo é um círculo vicioso, quer dizer o quê? Que é algo sem fim. É algo que se alimenta por si só e continua não dando resultado ou continua dando o mesmo resultado, tá? Então vamos passar para a terceira aqui. No artigo, o autor mostra... aí é para vocês responder, interpretar o que eu falei ou o que você entendeu do texto e responder com as suas palavras, tá bem, pessoal? Que aqui é muito pessoal, tipo, o jeito que você vai escrever aí é o seu jeito. Não tem como você querer que eu diga se está certo ou não uma resposta direta, tá? Então a gente tem que compreender isso. Por quê? Porque aqui também a gente está praticando nossa escrita, não só a nossa leitura, também nossa escrita, tá bem? Leitura e escrita estão totalmente interligadas, elas não se desassociam. Terceiro, no artigo, o autor mostra argumentos de pessoas que são a favor e contra o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Mas qual é o posicionamento defendido por ele? Ó, pessoal, ele, em um momento, ele fala a necessidade das cotas e fala também que ela por si só não resolve nada. Então, ele é o quê? Ele é a favor de uma defesa de uma bandeira completa, que é até o que o título diz, né? Que é bandeiras incompletas, o título do texto. Ele quer o quê? Ele quer que a escola dos pobres tenha a mesma qualidade da escola dos ricos, tenha a mesma qualidade de educação da escola dos ricos. É isso que ele quer. Essa é a opinião dele, tá? Esse é o principal ponto que ele defende. Ele não defende que tem que acabar com cotas, não. Ele não defende isso. Mas também ele não defende que elas devam ser um fim. Que elas não devam ser o final. É elas e pronto. A gente já tem elas, não precisa mais resolver. O problema está resolvido. Não. Ele diz o seguinte. Que as cotas estão aí para aliviar um pouco. Mas que se a gente tiver uma escolaridade melhor na base, a gente vai conseguir suprir esse problema e não precisar mais das cotas no futuro. Essa é a solução que o senador Cristóvão Buarque, não sei se ele ainda é senador, dá aqui, tá bem? Ele já foi até ministro da Educação no passado. Número 4. Aponte 2 argumentos apresentados pelos defensores das cotas. 2 argumentos. Tá bom? Por quê? Porque ele, apesar dele não defender as cotas em si, por um fim, ele apresenta os argumentos de quem defende elas como um fim ou até como um meio, assim como ele, de chegar em algum resultado. Então, quais são os argumentos que ele apresenta? Vamos lá. O primeiro, as cotas, como elas facilitam o acesso de estudantes negros a universidades públicas, elas proporcionam a esses estudantes a possibilidade de ascenderem socialmente, de subirem socialmente. Esse é um dos argumentos que ele usa. Então, a possibilidade desses estudantes ascenderem e saírem desse círculo vicioso, né? 2. Ao terminar o curso universitário, os alunos que foram beneficiados pelo sistema de cotas não estarão necessariamente menos qualificados profissionalmente.
é isso. O outro argumento que ele dá é isso. A gente não olha as notas para contratar. Vocês não, se você quer contratar um advogado, você não vai perguntar qual foi a nota dele no Enem. Se você vai querer que o engenheiro faça sua obra, você não vai perguntar qual foi a nota dele no Enem, tá? Número 5. Embora tenha um posicionamento definido a respeito do sistema de cotas, Cristóvão Buarque apresenta nesse artigo uma opinião que vai além do problema e que nos leva ao título do texto. Que opinião é essa? Ó, pessoal, ele mostra o quê? Ele mostra que, independente do sistema de cotas, a gente deve lutar antes para que todos os brasileiros tenham uma educação igualitária, uma educação boa, uma educação de qualidade, bem? Esse é o principal ponto de vista dele aqui. Essa é a opinião dele aqui, tá? Número 6, vamos para o número 6 agora. Uma expressão muito comum no português brasileiro é defender a bandeira. O sentido é o defender um objetivo, uma causa, uma ideia, enfim. Uma bandeira, pensando nisso, explique o que é uma bandeira incompleta. Eu expliquei na última aula da gente, né? Expliquei. Depois que a gente terminou de ler o texto, eu dei uma explicada a vocês sobre isso, sobre o que ele quis dizer com isso. Então, vamos lá. Vamos explicar novamente. O autor, pessoal, ele mostra o quê? Ele mostra que o título é Bandeiras Incompletas. As bandeiras incompletas são o quê? São pedaços de outras bandeiras. Às vezes, a gente está defendendo uma causa e não percebe que aquela causa está dentro de uma outra causa. Que se a gente defender aquela outra causa, a gente vai solucionar essa nossa e mais algumas outras, não só essa nossa. Por isso que é bandeira incompleta, porque ele só está vendo um pedaço da bandeira, que é preciso reivindicar que todos tenham acesso à educação de qualidade, e isso vai acabar com diversos outros problemas. Iria acabar com o quê? Ia diminuir a violência, ia diminuir a desigualdade, ia diminuir o crime, ia diminuir diversas outras coisas, né, pessoal? Ia ter uma ascensão maior dessa população, dessa parcela da população, etc, etc. Vamos para o 7º agora, tá bem? As bandeiras incompletas a que se refere o autor do texto são um resumo de sua ideia central. Elas podem ser explicadas a partir de um exemplo simples. A situação a seguir, imaginária, é uma bandeira incompleta. Leia-a atentamente e explique por que é incompleta e o que deveria ser feito para tornar ela completa, né? Vamos ver. Em uma escola, há goteiras nas salas de aula. Revoltados, os alunos começam um movimento para exigir que a direção compre baldes e os coloque embaixo das goteiras para recolher a água infiltrada. Por que é uma bandeira incompleta? Porque a goteira vai continuar lá. Você só está o quê? Remediando aquela situação. O que é que eles tinham que fazer? O que é que eles tinham que se revoltar para pedir? Tinham que pedir para que eles consertassem o telhado, para que eles consertassem aquele problema, certo? A reivindicação foi feita pelos alunos, ela é incompleta, por isso que é uma bandeira incompleta. Número 8. No artigo percebemos que o autor tem grande preocupação com a educação. De acordo com seus argumentos, ela, letra A, é uma importante ferramenta de exclusão? Não. Letra B, não tem importância para as pessoas? Não. Letra C, representa a morte da pessoa na sociedade? Não, a gente tem que lembrar que ele está falando aqui de educação, pessoal. Letra D,
é feita de maneira igualitária no Brasil, negativo, não é feita de maneira igualitária no Brasil, não diz nada disso no texto. Letra E, favorece a inclusão das pessoas na sociedade. Isso, com a educação fica mais fácil de se incluir na sociedade, se incluir no meio, tá? Quando você tem uma certa educação, fica mais fácil para você, a vida fica mais fácil, tá bem? Então, pessoal, a aula vai ficando por aqui, tá bem? Muito obrigado por acompanhar aí, até mais. Tchau.